Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, uma imagem viralizou no fim de semana. Um homem que desarmou um dos atiradores do atentado à praia de Bondi, na Austrália. Ele acabou sendo ferido pelo criminoso, mas se tornou um herói. Recebeu homenagens das autoridades locais e reconhecimento internacional. Chamado de herói genuíno pelas autoridades australianas, Ahmed Al-Ahmed, de 43 anos, segue internado, mas passa bem. A imagem foi divulgada pelo governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, que visitou Ahmed no hospital. Sírio de nascimento, o homem vive na Austrália desde 2006. Tem cidadania australiana e trabalha como comerciante de frutas. Durante o ataque, Ahmed partiu para cima de um dos atiradores e conseguiu desarmá-lo, mesmo depois de ser baleado no braço e na mão. Segundo familiares, ele passou por cirurgia e ainda deve passar por novos procedimentos. A atitude foi elogiada por autoridades australianas e ganhou repercussão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Ahmed de uma pessoa muito corajosa. A polícia segue investigando o atentado e o primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que o governo vai endurecer as leis de porte de armas no país. O atentado terrorista a uma celebração judaica de Hanukkah no domingo deixou 15 mortos e outros 40 feridos. Olha, você sabia que São Paulo é a 8ª cidade mais estressante do mundo? Pois é, isso segundo um ranking internacional que foi divulgado hoje. A Bárbara Benício, ela está no centro da capital paulista e vai contar mais detalhes pra gente, não é isso, Bárbara? Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou aqui no centro de São Paulo, que foi eleita uma das cidades mais estressantes do mundo. E um ranking feito por uma empresa norte-americana que avaliou 160 grandes centros urbanos. E São Paulo ficou em 8º lugar. Eu conversei aqui com algumas pessoas na rua de São Paulo para saber o que elas acham de mais estressante na cidade. E vamos ouvir o que elas falaram. Você acha a cidade de São Paulo estressante? Sim, muito, principalmente na parte do trânsito. Apesar dela ser estressante, acho que não, moraria aqui ainda. Um pouco. O que mais te estressa aqui? Acho que a correria, o trânsito é bem complicado. Não abro mão de São Paulo. Sim, devido aos assaltos, teria que fazer uma campanha a favor mais de segurança. Não, porque eu conheço tudo aqui já, né? Eu acho estressante. Transporte público, mudaria. Kleber, a cidade é estressante, São Paulo é muito estressante, mas quem lidera o ranking é Nova York, nos Estados Unidos. E logo em seguida, Dublin, na Irlanda. E depois, a cidade do México, em 3º lugar. E para a pesquisa foram levados em conta os seguintes fatores: tempo médio para percorrer 10 quilômetros, custo de vida, acessibilidade e qualidade do sistema de saúde, índice de criminalidade e poluição média anual. E São Paulo, por conta do alto índice de criminalidade e grande poluição, ficou em 8º lugar, né? Cá entre nós, São Paulo é bem estressante, mas tem gente que não quer sair daqui. E você, Kleber? Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza é estressante, mas é o lugar que a gente ama, né, Bárbara? Eu não troco. Muito obrigado aí pelas informações. E olha só, vamos com uma boa notícia agora. A semana começa também com uma expectativa, né, pelo pagamento da 2ª parcela do 13º salário. A maioria das empresas deve fazer o pagamento até sexta-feira. Confira agora com o Marcos Eduardo Kenny. A 2ª parcela do 13º salário deve ser depositada até a próxima sexta-feira, dia 19, para cerca de 95 milhões de brasileiros. A primeira parcela foi paga no fim de novembro, como determina a lei. Considerado um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º vai injetar quase 370 bilhões de reais na economia este ano. Em média, cada trabalhador com carteira assinada deve receber R$ 3.512, somando
somando as duas parcelas. Essas datas valem apenas para quem está na ativa. Aposentados e pensionistas do INSS já receberam o benefício de forma antecipada entre abril e junho, como aconteceu nos últimos anos. Tem direito de receber o 13º aqueles que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 15 dias no mês, que já conta como mês cheio no cálculo. Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doenças ou acidente também recebem. Em caso de demissão sem justa causa, o valor é pago de forma proporcional junto com a rescisão. Já quem é dispensado por justa causa perde o direito ao benefício. Vale lembrar que faltas sem justificativa podem reduzir o valor. Se o trabalhador faltar mais de 15 dias no mês, esse período é descontado do 13º. Tá certo, então, e agora a gente muda de assunto para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres e saber o que é notícia nesta segunda-feira. Olha só, um juiz que participou da Operação Lava Jato, ele foi flagrado furtando garrafas de champanhe em um supermercado de Santa Catarina. Olha que história, hein? Vamos ver os detalhes com a Michele Veiga. Em Blumenau, uma situação chamou a atenção, já que fala de um ex-juiz que acabou até servindo ali nos trâmites da Lava Jato. Essa situação chamou a atenção porque ele foi flagrado em um supermercado já pela terceira vez, roubando uma garrafa de champanhe caríssimo para os nossos bolsos, é claro, né? Essa garrafa de champanhe custa R$ 399 e é a Monet e Chandon. Ele, né, esse juiz, o Eduardo Aipel, ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato, furtou essa garrafa e foi flagrado pelas câmeras de segurança. Segundo o processo administrativo disciplinar instaurado pelo TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da região sul do país, este teria sido um de 3 episódios cometidos pela mesma pessoa. De acordo com os autos divulgados pelo TRF4, os episódios ocorreram em 20 de outubro, 19 de outubro deste ano e 4 de outubro também. O juiz Aipel teria subtraído essas garrafas avaliadas em R$ 399 no menor valor. Agora ele está respondendo, né, essa situação pela Polícia Civil e, é claro, nos autos aí também do TRF4. Portanto, né, uma situação que chama a atenção, um juiz de poder aquisitivo bem alto e, é claro, né, que atuou na Lava Jato, uma das maiores operações anticorrupção do Brasil, já instaurada no país, né, dentro do sistema judiciário, acaba sendo flagrado nessa situação. Ainda a defesa do juiz não se manifestou sobre esse processo e a gente segue acompanhando o caso. E olha só, no Mato Grosso do Sul, a Justiça determinou que a Prefeitura de Campo Grande, que é a capital do estado, pague uma indenização para uma professora que foi agredida por um aluno. Vamos ver os detalhes com a Elisa Lorini. A falta de providências diante de alertas sobre violência em sala de aula levou a Justiça de Mato Grosso do Sul a responsabilizar o poder público. Em Campo Grande, uma professora da rede municipal será indenizada após sofrer agressões de um aluno autista dentro da escola. A decisão é da 4ª Vara da Fazenda Pública e reconheceu a omissão do município, já que a docente havia alertado a direção da escola sobre o risco das agressões e pediu para ser substituída no atendimento ao estudante, o que não aconteceu. Segundo o processo, a professora sofreu chutes, mordidas, escoriações e hematomas durante o atendimento ao aluno, que já tinha histórico de comportamento agressivo. Após o episódio, ela foi afastada do trabalho e teve emitida uma comunicação de acidente de trabalho. Testemunhas confirmaram que a escola tinha conhecimento da situação.
Para o juiz, a omissão do poder público ficou caracterizada, o que garantiu à professora o direito à indenização por danos morais no valor de R$20 mil, corrigidos e com juros. Por outro lado, a Justiça negou o pedido de pensão, danos materiais, lucros cessantes por não haver comprovação de relação entre as doenças da professora e a agressão sofrida na escola. E olha, o número de devedores disparou no Rio Grande do Sul em outubro. O Guilherme Souza vai explicar os motivos agora pra gente. Vamos ver. O Rio Grande do Sul chegou ao maior índice de inadimplência de 2025 no mês de outubro. Segundo dados do Serasa, 45,5% dos adultos no estado têm dívidas em atraso. São cerca de 4 milhões de pessoas com nome negativado. O dado chama atenção porque aparece um cenário de inflação e desemprego em baixa. A explicação, segundo economistas, está na perda do poder de compra e no peso dos juros. Mesmo com o emprego, a renda das famílias não tem crescido o suficiente para acompanhar o custo de vida. No caso aqui do Rio Grande do Sul, os especialistas destacam ainda os impactos das enchentes de 2024, onde muitas famílias precisaram recorrer ao crédito para recomprar bens e reorganizar a casa. A conta agora começa a chegar. As dívidas com bancos e cartões lideram, seguidas por contas básicas como luz e gás. A recomendação dos especialistas é evitar o pagamento mínimo, buscar renegociação e usar com cautela os recursos de fim de ano para organizar o orçamento. Olhem, mais uma vez um clássico foi marcado por briga de torcidas no Rio de Janeiro. Um homem foi esfaqueado antes do jogo entre Fluminense e Vasco, que aconteceu ontem no Maracanã. Vamos ver agora com o Anderson Nascimento. Um homem foi esfaqueado durante uma briga generalizada envolvendo torcidas organizadas do Vasco e do Fluminense na tarde do último domingo na comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 20º Batalhão foram acionados para uma confusão na rua Magno de Carvalho. Nas imagens é possível ver a correria de dezenas de integrantes das torcidas organizadas, que carregam pedaços de madeira. Em certo momento, é possível ouvir barulhos que parecem ser de tiros e bombas de efeito moral. Outro vídeo mostra um homem ensanguentado sendo arremessado no Rio Socorro. Após a briga, um homem foi encontrado esfaqueado. Ele foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. De acordo com a corporação, o bando fugiu quando avistou os agentes, mas um dos envolvidos acabou preso. Os militares registraram a ocorrência na delegacia de Mesquita. Olha, e o serviço de mototáxi continua causando muita polêmica. Mais de 50 estudos feitos em 12 países revelaram que o perigo desse tipo de transporte só aumenta. O Alexandre Cardoso está ao vivo também lá no centro de São Paulo e vai trazer mais informações para a gente, aliás, numa rua conhecida por ser a Rua das Motos, não é isso, Ale? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. E é isso mesmo, estamos aqui no centro de São Paulo, mais especificamente na Rua General Osório, a Rua das Motos. E como vocês podem ver, é uma rua bem movimentada, cheia de motos e é um ponto de encontro para motociclistas aqui na capital. E estamos aqui especificamente para falar sobre a situação dos mototáxis. Isso porque diversos estudos de 12 países apontaram um número elevado de acidentes de trânsito acima da média para motociclistas particulares e motociclistas de entrega. As principais causas de acidentes estão relacionadas às longas jornadas de trabalho, descumprimento das regras de trânsito, como excesso de velocidade, condução noturna e uso de substâncias psicoativas para aumentar a capacidade de trabalho dos motociclistas. Entre as medidas recomendadas para diminuir esses acidentes estão
a limitação das jornadas de trabalho, regulamentação de uma tarifa mínima para diminuir a pressão para que os condutores não trabalhem demais, criação de uma cooperativa de mototáxi para autofiscalização, maior rigidez nas leis de trânsito e cursos profissionalizantes. Após a imposição da Justiça, o prefeito Ricardo Nunes sancionou um projeto de lei que regulamenta o serviço em São Paulo. A prefeitura estipula prazo de 60 dias para averiguar o cumprimento das regras estabelecidas. Entre elas constam a restrição de operação em vias expressas e no centro expandido, cursos especializantes de 30 horas, placas diferenciadas e equipamentos extras de segurança e seguro funerário obrigatório. E a previsão é que haverá multa de 4 mil a 1,5 milhão de reais para as empresas que descumprirem a medida. É com você, Kleber. Tá certo, Ale, mais uma vez aí, muito obrigado pelas informações. Bom, a gente muda de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes, aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa semana para você, Bruno. E, Bruno, vamos começar falando dos bastidores do São Paulo, que, aliás, começou a semana agitado, né? Isso porque está circulando aí um áudio nas redes sociais, na internet, dando conta aí de um escândalo. Conta pra gente. Pois é, Kleber, boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Um suposto esquema de comercialização clandestino de camarote no Morumbi em dias de show veio à tona. E o diretor de futebol da base, Douglas Schwartzman, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, estariam envolvidos. Vamos conferir. Um áudio que está circulando nas redes sociais revelou um suposto esquema de comercialização clandestino de camarote do Morumbi em dias de shows, com envolvimento de Douglas Schwartzman, diretor adjunto de futebol de base do São Paulo, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares e atual diretora feminina cultural e de eventos. Na gravação, Schwartzman e Mara discutem com uma terceira mulher, a Adriana, que reclama de ter sido lesada nesta comercialização. Porque eu te fiz uma pergunta. Aquele camarote é teu? Aquele camarote é seu? Estava no seu nome? Quem te deu aquele camarote? Eu estou falando como advogado, da outra parte vai falar, e como juiz. Quem te deu aquele camarote, Adriana? Como é que você obteve isso? Foi um trato que foi feito através de... Trato com quem? Trato com quem? Com São Paulo? Eu tenho que olhar o e-mail. Mas Mara, Adriana, nós três sabemos como foi feito. Você não é boba, e nem eu e nem ninguém, certo? Ninguém é bobo. Isso foi feito de forma indevida. Isso foi feito de forma não normal, não é normal. Aquilo foi feito um favor. E você está gastando um favor, você está queimando as pessoas que te ajudaram. Schwartzman também diz que Mara recebeu o camarote do superintendente Márcio Carlo Magno e comercializou ingressos do show da Shakira em fevereiro deste ano. Carlo Magno é braço direito de Júlio Casares e principal nome da situação para a eleição de 2026. Em nota, um grupo da oposição do São Paulo pediu o afastamento imediato do presidente Júlio Casares, do superintendente de futebol Márcio Carlo Magno e dos diretores e conselheiros Douglas Schwartzman e Mara Casares. Segundo o clube, os áudios serão analisados e julgados. Lamentável notícia. Vamos falar de coisa boa então, de bola rolando, né, Bruno? Afinal, ontem o Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, um jogão, muita emoção, e já começou a ter mudanças na Raposa para a próxima temporada. Antecipa pra gente, Bruno. Isso mesmo, Kleber. Com o adeus na Copa do Brasil, o técnico Leonardo Jardim e sua comissão técnica deixaram o cargo e não continuam em 2026. Técnicos com passagem pelo futebol brasileiro, como Tite e Arthur Jorge, já foram procurados pela diretoria da Raposa. O sonho da Copa do Brasil chegou ao fim para o Cruzeiro. E com isso, o ciclo do treinador Leonardo Jardim também se encerrou.
Apesar de ter contrato até dezembro do ano que vem, Léo Jardim e sua comissão técnica escolheram deixar o Cabuloso, mesmo tendo feito uma boa temporada. E apesar da quebra de contrato, o treinador não vai precisar pagar multa. Isso porque o português convenceu Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, a tirar a cláusula que previa a indenização em caso de saída antecipada. A suspeita de sua saída é que ele tenha se incomodado com o futebol brasileiro, como o calendário, longos deslocamentos e a arbitragem. Agora o Cabuloso vai ao mercado para trazer um substituto. E o técnico Tite é o principal nome para assumir o cargo. Inclusive, o clube e o treinador se reúnem hoje para tratar do assunto. Tite também é alvo do Internacional. O Colorado, inclusive, já tem conhecimento do interesse do Cruzeiro. Outro nome de interesse da Raposa é o português Arthur Jorge, que está no Al Rayyan. Porém, a multa a ser paga desanimou e esfriou o interesse. Outro que pode estar de saída é Gabriel Barbosa. O atacante já havia falado em outras oportunidades que não pretende seguir no Cruzeiro, mesmo tendo contrato até 2028. A pouca minutagem em campo é o empecilho para ele seguir no time mineiro. E o pênalti decisivo perdido por ele pode selar a sua saída. Revoltados, os torcedores picharam o muro do CT da Toca da Raposa, onde há uma pintura do Gabigol. Além das pichações, o rosto do atacante foi pintado com tinta amarela e a frase "Vai embora, lixo gol" foi escrita no local, em tom de protesto. Realmente o Gabigol virou o grande vilão dessa semifinal da Copa do Brasil. E agora teremos na final Corinthians de um lado, Vasco da Gama do outro lado. A gente pode considerar que essa é a final das zebras, já que não eram times aí cotados para o título e promessa também de equilíbrio, né, Bruno? Com certeza, é um duelo aí que promete ser bem equilibrado. Bom, zebra a gente não pode falar muito, são duas equipes muito grandes no futebol que demonstraram sua força já, porém, claro, não fizeram um bom ano, foram eliminados aí de outras competições logo no início, ninguém esperava muito, porém, mostraram aí as suas forças, mostrou que camisa também pesa nesses momentos, e aí estão na final agora, promessa de um jogão aí, Kleber. Verdade, Bruno, e por falar em força e em camisa, o Palmeiras não vai terminar a temporada sem títulos no futebol, pelo menos a equipe feminina levantou um troféu, não é mesmo, Bruno? Pois é, Kleber. O Palmeiras conseguiu aí o título feminino, conseguiu o título paulista após o Corinthians vencer o primeiro jogo, vencer o segundo jogo, apesar da derrota por 1-0 para o Corinthians, o Verdão ficou com a taça pela vantagem construída na ida, quando fez 5-1. O início da partida foi marcado pelo equilíbrio. O Alviverde foi o melhor e criou as principais oportunidades na etapa inicial, mas o duelo foi encerrado em 0-0. No retorno, para a etapa final, aos 5 minutos, o rival abriu o placar, mas as palestrinas mantiveram o foco e conseguiram conter os ataques corintianos. Com o resultado, as palestrinas se tornaram tetracampeão do estadual e se igualaram com o Corinthians e o Santos com as maiores campeãs do torneio. Os anos que levantaram a taça foi em 2001, 2022, 2024 e agora 2025, sendo o bicampeonato consecutivo em cima do rival. As Brabas não puderam jogar em seu estádio, na Neoquímica Arena, pois o time masculino do Corinthians jogou no estádio, na partida de volta da semifinal contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Olha, nossos parabéns, né, Bruno, para as palmeirenses aí, muito justo, muito merecida essa conquista, mas também, além de tudo, parece que a hegemonia do Corinthians, que vinha conquistando aí nos últimos anos praticamente todos os títulos, agora está ameaçada, né, Bruno, no futebol feminino. Pois é, Kleber, o Corinthians aí que demonstrou ser muito forte nos últimos anos com o investimento. Bom, o Palmeiras agora que também resolveu investir mais no futebol feminino, tem chegado, tem ameaçado e a promessa é que o futebol feminino aí só cresça nos próximos anos, com os clubes só investindo muito mais, é o que a gente torce pra gente ter cada vez mais futebol de melhor qualidade, não é mesmo, Kleber? Com certeza, e lembrando que a Copa do Mundo Feminina tá aí também, vai acontecer no Brasil. Bruno, muito obrigado pelas informações e até mais. Te agradeço, Kleber, boa tarde a você e também a todos que nos assistem, até mais. Até mais. Bom, a gente muda de assunto de novo, porque o último
Encontro do ano do Ministério Jovens que Vence aconteceu no último sábado na Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema foi a gratidão. O Felipe Takahashi, ele esteve lá e agora vai trazer um resumo pra gente. Vamos ver. Praticar a gratidão não é só em um ato em si, é você viver a gratidão. E viver a gratidão em Deus é você espalhar aquilo que Ele colocou no seu coração. É você dar um abraço a quem precisa e assim manifestar o amor de Deus. E com esse sentimento que todos os presentes na última reunião especial dos Jovens que Vencem deste ano saem em seu coração. E o tema para esse encontro mostra um pouco de um ato tão simples, porém transformador na vida de quem o pratica, a gratidão. E para esse culto, os louvores e adorações foram as principais escolhas para que esse sentimento seja praticado e, claro, fortalecer a conexão com Deus. A Vitória Cordeiro, líder do grupo de louvor do JQV, conta de que forma as canções podem te aproximar de Jesus. O louvor, acho que é uma das formas mais lindas da gente se conectar com o Senhor. Para mim também é algo muito precioso, né? Porque eu amo música, então poder me conectar com o Senhor Jesus através do louvor, através da música, seja tocando, seja cantando, é muito especial e revela um pouquinho de quem Ele é para mim. E para essa reunião que tem o foco em falar com os mais jovens, o pastor Alain, que é quem dirige os cultos, nos traz um recado muito importante de que nunca é cedo demais para se aproximar de Cristo. Nunca é cedo demais. Seja você com seus 10, 12 anos, ou tenha você 99 anos, ou muito mais ou muito menos do que isso. Porque o encontro com Deus, quando ele é genuíno, ele começa a impactar e a gerar frutos desde muito cedo. E marcado com orações e louvores, o culto da gratidão dos Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus fica como uma mensagem de agradecimento a tudo que se passou no ano de 2025. E claro, com uma esperança para que ano que vem tenhamos um ano próspero e cheio de bênçãos. E os parabéns para todos os envolvidos nesse culto e no trabalho que foi feito o ano inteiro pelo Ministério Jovens que Vencem. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.